Vamos para esse próximo assunto, que é Cotia. A gente está vendo aí muita coisa sobre Marinacks e São Paulo, só que, na verdade, Marcão e Grécio, o que está se fazendo, o projeto que está se fazendo com Cotia, ele não tem necessariamente a ver diretamente com o Marinacks, a princípio, tá? O que quer dizer? Vamos dar uma lida aqui para vocês, para a gente debater. Repasse de 250 milhões até 350 milhões para o tricolor. Então, esse seria a captação do fundo, tá? De investimento. Valores esses referentes à compra de 30% das ações a serem criadas pelo fundo, que é da Galápagos, e pagas pela Galápagos. A Galápagos vai pagar 250 a 350 milhões ao São Paulo. O São Paulo manterá 70% do CFA. O tricolor não poderá contratar jogadores para o futebol profissional com esses valores. Então, com aquele negócio que estava sendo feito antes com o Marinacks, podia. Desta vez, com a Galápagos, não pode. Com exceção dos 50 milhões iniciais, que vão ser para pagamento de dívida, entre aspas, né? Para pagar aquele empréstimo, né? Que teve, né? Vai lá repor o empréstimo que teve. A curto prazo, a melhoria do fluxo de caixa, o restante é para Cotia. Então, 100%, tirando os 50 milhões que vai ser para repor o nosso empréstimo, vai ser para Cotia. Hoje, o São Paulo calcula que, em média, 3 jogadores revelados em Cotia são vendidos por ano. Esse ano já foi mais, né? Alguns sem chegar a jogar pela equipe profissional. A projeção com o fundo é subir esse número para 12 atletas vendidos em média. Presta atenção. Em vez de 3 em média, a partir do momento que o São Paulo cede 30% para Cotia e estes valores todos de Cotia, os 200 milhões a 300 milhões, né, porque eu estou tirando 50 milhões já para a dívida, ele vai ser investido para Cotia, vai ser para vender, para a Cotia ser uma fábrica mesmo de venda de atleta de base sem passar pelo profissional. Essa é a minha visão disso. O magnata grego, o Marinacks, não está atrelado a 30% do fundo. Ele não está. Não é exatamente o Marinacks que vai pagar esses 30%. São investidores. investidores. Ele pode ser um deles. Ele pode ser um deles. Mas, a princípio, Marcão, pelo que eu entendi, são investidores brasileiros, os 30%. Segundo o GE, com a posse dos 70% do fundo, o São Paulo pode ir em busca do Marinacks. Então, em tese, pelo que eu entendi, 30% via Galápagos é de investidores brasileiros durante 5 anos. E o São Paulo, que vai ter 70%, ele pode ceder 10%, 20% para o Marinacks numa outra operação. Não é nesta operação em si. Que pode ser até nessa, mas pelo que eu entendi é com investidores brasileiros. Com quem tem assinado um memorando de entendimento. São Paulo tem um pré-acordo para alguma coisa. Mas, em tese, não seria essa dos 30%. Existe uma discussão no Conselho Deliberativo, nos grupos do São Paulo em relação a isso. Exatamente pelo que você falou, Grécio. A gente vendeu 3, 4 jogadores por quase esse valor. Sim. E aqui são 5 anos de 30%. Não é de 100%, mas são 5 anos. Entendeu? Em tese, Marcão, para falar no popular, o São Paulo tem um galinheiro de ovos de ouro. Só que o galinheiro de ovos de ouro é galinha caipira. Eles estão querendo transformar numa granja com aquelas galinhas, com aquelas asas gigantes, parruda. Aquele ovo jumbo. Sabe o ovo jumbo que vende na feira? Que é o dobro do tamanho do ovo normal? Na minha visão, eles estão querendo fazer uma granja, porque eles vão investir em Cotia. Então, Marcão, na minha visão, eles vão captar jogadores como o Estevão. Essa é a minha visão. Eles vão pegar jogadores mais prontos, tipo entre o Lucas Ferreira e o Estevão. Aí tem que botar dinheiro nesses jogadores. E eles estão querendo comprar e vender numa operação paralela ao profissional. Eu não vejo que esses jogadores, ou pelo menos a maioria desses, vai jogar no profissional um pouco. O que vocês pensam sobre isso? Eu já achava que era ruim. Depois, conhecendo um pouco mais aí dos números, né, tendo um entendimento um pouco mais amplo aí do que é realmente essa parceria com esse fundo, essa venda, aí eu já chego à conclusão que é horrível. Olha aqui essa parte, a projeção com o fundo é subir esse número de venda de jogadores, né, que era hoje mais ou menos de 3, 4 por ano, para 12.
Então, ô Perrone, se hoje o São Paulo já tá dando jogadores de graça, tendo a possibilidade de segurar, porque quando você fecha esse fundo, tendo que vender jogadores, porque o cara que ele investe nessa porra, ele quer lucro. Ele fala, ó, vende, porque eu preciso ter. Então, às vezes ele não ganha em um, ele quer ganhar no giro. Sabe, por exemplo, o cara que vende 1000 desas aí, em coisas menores, em lojas menores, ele não vai conseguir vender, tipo, uma peça por 1 milhão, mas ele fala, posso vender 1 milhão de peças por R$1, sabe aquela coisa? E é isso que o São Paulo vai fazer. Na prática, é isso que o São Paulo vai fazer. Então, na minha opinião, mais um passo errado aí da diretoria da gestão do Júlio Casares é a venda da categoria de base por esse valor. 250, imaginando que seja o piso, 250 milhões, 30%, tá dando a categoria de base. 200 milhões, porque 50 vai pra enxugar o gelo. Exato. Não é dívida, é enxugar o gelo. Cara, que absurdo, que absurdo. E, Grécio, você falou que a gente não tem contingente da base de qualidade para os próximos anos. Você falou que vai demorar pra gente ter mais uma geração vencedora como essa. Eu acredito em você. Você acha que com 200 milhões ou 300 milhões, que é o que vai sobrar, o São Paulo vai ter capacidade de comprar jogadores prontos para poder fazer o que o Palmeiras faz, que é vender melhor, que o Corinthians fez, que é vender um jogador da base dele por um valor que é o dobro do que a gente vendeu 2 jogadores nossos. Qual que é a tua visão disso? Lembrando que essas informações foram o GE que expuseram, tá? Uhum. E também tem um pouco do que eu vi aí no UOL, tá? Entre as discussões eu peguei essa história do fundo com investidores brasileiros, tá? Então por isso que eu deduzi aqui com a informação do GE que o São Paulo pode trabalhar o Marinax outro pedaço, outra fatia, não essa. Sim. Primeiro que eu acho que isso é loucura, tá? 12 jogadores vendidos em média. Desses 12 jogadores, quantos jogarão no profissional? E usará a base para vender esses jogadores? Então, por exemplo, o São Paulo tem hoje o TT, lá no Sub-20. Vai tirar o espaço desse jogador para colocar um outro jogador comprado, então usará o espaço do jogador que o São Paulo hoje tem 100%, pra usar. E outra coisa, o Estevão é um jogador que tá no Palmeiras já há bastante tempo. Não foi de uma hora pra outra. O Palmeiras não comprou o Estevão e vendeu no outro ano. Então, assim, projetar 12 jogadores pra 2026, eu acho uma das coisas mais malucas. E assim, você tem que acertar no jogador, não é fácil, não é a coisa mais fácil do mundo. Cara, 350 milhões, 200 milhões pra você contratar jogador, vamos ser bem sinceros, não é tanto dinheiro assim. E você acertar com esses 200 milhões, cara, eu acho que isso beira a loucura, a insanidade. Eu acho isso um erro gigantesco. Se é um projeto a longo prazo do São Paulo pegar investimento, pra você investir em estrutura, melhorar, você tem a melhorar, Cotia. Você investir sim em contratar jogadores, bater de frente, porque hoje você tem Flamengo, você tem hoje o Palmeiras contratando jogadores pra base, e investir a longo prazo. Porque, novamente, o Estevão não veio de uma hora pra outra. O Palmeiras contratou o Estevão pequenininho, criança. 2021, tava no Palmeiras há 4 anos já. Então, 4 anos pra você formar o Estevão, então você só vai conseguir esse dinheiro lá no 4º ano, eu duvido. Isso pra mim, isso beira a loucura. Eu duvido que o São Paulo, junto com esses investidores, qual o know-how, qual a capacidade desses investidores de contratar, porque know-how São Paulo, essa diretoria mostra que não tem. Tá no ralo. No ralo. Não tem nenhum. Quem é que vai contratar? Quem é que tem essa capacidade pra contratar e acertar? Porque com 200 milhões, cara... Eu vou dar a minha opinião pra vocês aqui, tá? Cotia vale... A despesa de Cotia anual, digo infraestrutura, alojamento, tudo pagamento dos profissionais, custa 50 milhões por ano. Se a gente vislumbrar 5 anos e a gente colocar lá 250 milhões, 300 milhões, que é entre 250 e 350. Se a gente botar 300 milhões da captação, praticamente, você tirando os 50 milhões da dívida, do enxugar gelo, 250 milhões para pagar a infraestrutura 5 anos. É isso. Entenderam o raciocínio que eu tenho? Uhum. Eu até acho que isso daqui é uma boa teoria. Só que tinha que custar, não 300 milhões, tinha que custar 900 milhões. Sim. Porque você tem que pagar a tua infraestrutura, que são 50 milhões, que eu tenho essa informação, são 50 milhões por ano. Uhum. E também ter o lucro. Porque o São Paulo precisa ter o lucro, não é só o fundo. Entendeu? Que vai ter o lucro. Porque eu tenho certeza que eles vão ter o lucro. Porque comprar e vender, ninguém é trouxa. Nenhum investidor vai entrar lá para perder dinheiro. Todo investidor vai entrar lá para ganhar dinheiro. Sim. E eu não tô vendo o São Paulo ganhar dinheiro nisso com 250 milhões, 300 milhões. A teoria, para mim, até é boa. Porque em 5 anos, isso aí volta pro São Paulo. Termina isso aí. Entendeu? Voltaria pro São Paulo. E esses 30% seriam só nas próximas Seria o contratações? uso de 5 anos. Mas da base inteira, os jogadores que hoje lá estão, por exemplo.
que estão lá e que seriam. Não sei se os que estão lá hoje, não, isso eu não tenho a informação, mas os que seriam captados a partir do momento que começa essa. A partir do momento que entra o dinheiro, aí começam a captar jogador e pagar lá os recursos de Cotia. Entendeu? Provavelmente vai ser isso, porque até tem jogadores dentro do São Paulo que é empresário, tem. Ainda a gente não tem toda essa informação, Sim, entendeu? sim. Eu tô analisando a teoria do negócio. Sim. Entendeu? Posso só Pra mim, a teoria contextualizar? do negócio tá legal. Só que, meu, Cotia vale muito mais do que 300 milhões. Com certeza. Só para contextualizar aqui, Perrone, quem tá por trás aí dessa operação aí, né, dessa compra desses 30% aí é a Galápagos. Sim. E a Galápagos também, ela é responsável pelo FIDIC do São Paulo. Sim. Fazendo essa analogia do que o São Paulo tá tendo que fechar o ano no azul para cumprir os protocolos do FIDIC e vendendo esse monte de jogador que tá vendendo, é o que vai acabar acontecendo na categoria de base também. Você entendeu? A obrigação que o São Paulo tem financeira com o FIDIC de cumprir metas financeiras ali, por isso também o São Paulo tá vendendo um monte de jogador a preço de banana, porque os caras falam, tem que ir, no final do ano tem que estar no azul. Tem que cumprir. Tem que cumprir, exatamente. O São Paulo tem esse acordo, adiantou dinheiro com os caras ali, tem realmente esse aporte financeiro, mas tem que cumprir os prazos. Então, é o que vai acabar acontecendo também na categoria de base. O tal do FIDIC aí, mano, óbvio, você fala, porra, mas uma hora o São Paulo vai ter que tentar ter uma gestão um pouco mais profissional, de não gastar aquilo que não arrecada e etc. Mas, cara, olha o que vai virar o futebol do São Paulo. Já tá vendendo um monte de jogador pra cumprir o tal do FIDIC, pra cumprir as responsabilidades financeiras com o FIDIC. Agora vendendo a categoria de base, esses 30% pra Galápagos aí administrar esse número de jogadores aí, eu acho que é bem possível, viu, Grécio? Quando a gente fala, é impossível vender 12 jogadores por ano, a hora que tiver que cumprir e pagar os investidores, como o Perrone falou, a galera quer ver lucro. A hora que tiver que começar os caras, e aí, cadê o meu lucro? Eu investi tanto aqui. Vai ter que vender esse Vai jogador. vender três Vai vender. Ângelos. Vai Não, mas vender. Ele vai vender isso que eu tô jogador falando. sub-17. Mas é isso que eu tô falando. Hoje, você consegue vender 12 jogadores, se você quiser. Só que o problema é que vai ser um erro. Não, Lógico claro. que vai. Vai ser um erro muito grande. Lógico que vai. Você vender o Ângelo hoje, cara, é um erro muito grande, me desculpa. É um dos jogadores mais promissores do São Paulo. E ele não vai ser usado. Sabe quem contratou o Ângelo? Foi o Strasbourg, clube do Chelsea. É um jogador que vai ser preparado pra jogar daqui a uns anos no Chelsea. Então, assim, o Chelsea eu acho que não é idiota. Em vez do São Paulo preparar esse jogador e vender direto pro Chelsea, o São Paulo tá sendo usado de chocadeira de galinha caipira pra granja do Strasbourg aí. Sim. É isso, não é? Sim.